Meus irmãos e minhas irmãs, domingo, dia do Senhor, dia de celebrarmos a ressurreição, a Páscoa semanal, dia de celebrarmos a Eucaristia, dia também de acolhermos o ensinamento que o Senhor nos oferece através do Santo Evangelho. O Evangelho de hoje é o Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos de 24 a 35. Jesus dá sequência neste domingo ao seu ensinamento do domingo passado, depois da multiplicação dos pães, milagre da multiplicação dos pães. No Evangelho de hoje, ele continua nos ensinando sobre o pão da vida. Mas o Evangelho deste domingo, logo ao início, tem um questionamento para nós. Com quais motivações nós nos aproximamos de Jesus? Essa é a primeira pergunta do Evangelho de hoje. A multidão que o Evangelho hoje nos apresenta se aproximou de Jesus com interesse próprio, e o Senhor percebeu esse interesse, dizendo: vocês me buscam apenas porque ficaram e querem ficar saciados, querem ficar satisfeitos. Meus irmãos e minhas irmãs, ao contrário da multidão do Evangelho de hoje, nós devemos nos aproximar de Jesus por quem Ele é. Ele é o Filho de Deus que nos garante a salvação. Devemos nos aproximar dele não apenas pedindo, cobrando sinais e milagres, mas por amor, por amizade verdadeira, porque o reconhecemos como nosso Salvador. Diante das indagações, diante dos questionamentos da multidão, Jesus nos presenteia com esta catequese sobre o pão da vida. É Ele, o Cristo, o verdadeiro pão da vida. O pão que dá, que garante a vida eterna. O pão que nos sustenta para a salvação eterna. É Ele o verdadeiro pão da vida, e todo aquele que o recebe, ele sacia, não terá mais fome, não terá mais sede. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a Deus que nós sempre tenhamos a disposição, que Ele sempre nos conceda a graça e até mesmo o desejo de buscarmos e recebermos a força deste sacramento, o sustento deste pão da vida. O Evangelho de hoje nos ensina, nos reforça o ensinamento sobre a Eucaristia, sobre o valor deste sacramento, sobre o próprio Cristo que se oferta a nós como nosso alimento. Acolhamos as 3 sementes. Na primeira semente, ao final do Evangelho de hoje, Jesus nos diz: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá sede. Todo aquele que nunca mais terá fome, todo aquele que crê em mim nunca mais terá sede. A palavra para o dia de hoje, a segunda semente, é Eucaristia. Eucaristia, meus irmãos e minhas irmãs, que quer dizer ação de graças, que nós sejamos sempre gratos ao Senhor, reconhecidos a Deus pela doação que Ele nos faz a cada Santa Missa. Reconhecidos e agradecidos ao Senhor pela oferta de seu corpo vivo, seu sangue verdadeiro, presença real entre nós que nos sustenta. Terceira semente, nos perguntemos, nos indaguemos, com quais motivações nós nos aproximamos do Senhor? Mas do mesmo modo nos indaguemos, nos questionemos, com quais motivações nós recebemos a Eucaristia? Nós nos preparamos para nos aproximar do Senhor? Nós discernimos a comunhão que nós fazemos? Com quais motivações eu me aproximo da Eucaristia? É a sua meditação para hoje. É a pergunta que você deve responder. A todos vocês, um bom domingo. A todos vocês, a minha bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.